Mas agora chegou o momento o melhor momento dessa noite chegou agora, é a hora da palavra. Chamar aqui o cooperador Efraim. Se coloque de pé, vamos estar orando para ele nessa noite, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está o teu filho, o teu servo, Pai. Usa ele, Senhor Jesus. Que ele possa passar para a igreja tudo aquilo, Pai, que o Senhor deu direcionamento para ele falar, Pai. Que ele possa ser como um vaso, um instrumento em tuas mãos, Pai. E que venha todos aqui sair impactados da sua glória, Pai. Pela palavra que salva, cura e purifica, em nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Meus queridos irmãos, pode se assentar, fique bem à vontade. É motivo de muita alegria estar aqui nesta noite e presenciar este fato inédito, a qual a minha esposa, ela louvou esse louvor que ela escreveu. Ela se dedicou a semana inteira escrevendo esse louvor, pedia para eu cuidar do Pedro, e eu totalmente ali não um pouco estressado, mas um pouco. E ela se dedicando a essa palavra. E Deus honrou, porque é através da dedicação. Magnani também ajudou, e foi uma bênção, irmão. E acredito que Deus ainda vai continuar usando ela como um canal de bênção, amém? Você pode aplaudir o Senhor pela vida dela? Sem mais delongas, queridos, você que pode, abra a sua Bíblia no Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, meus queridos, nesta noite eu poderia simplesmente ler este versículo, ler este texto e fechar a minha Bíblia e ir embora, ir totalmente satisfeito e alegre no Senhor, porque este texto por si próprio já carrega o percurso natural daqueles que guardam a palavra do Senhor, daqueles que temem a palavra do Senhor. A Bíblia em si própria tem centenas e centenas de versículos semelhante a este, que carrega verdades profundas nesses textos, que dispensa qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de exposição. É o que vemos na oração do Pai Nosso, no Salmo 91, entre outras centenas de versículos que vocês sabem melhores do que eu. E, meus queridos, nessa noite eu gostaria de fazer um pedido. Meu pedido nessa noite é que somente uma pessoa fale neste local. Meu pedido nessa noite é que somente uma pessoa tenha o direito de fala neste local. E essa pessoa, claro, com certeza não sou eu, mas sim o amado Espírito Santo. Meu pedido nessa noite não é que eu diminua, mas que eu desapareça, e que a glória do Senhor, que a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo tome este lugar, tome esse ambiente, amém? Porque esse ambiente já foi preparado desde o começo, os louvores, a palavra ministrada pelo Joe, os louvores ministrados pelo grupo de louvor. Esse ambiente foi preparado, e acredito que os pés do Senhor já passeiam por esses corredores. E a sua face, Efraim, a sua face está diante dos serafins que cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheio da sua glória. Irmão, no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, nos diz assim: que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que vemos aqui, entre um texto e outro, vemos primeiro o amor de Deus para com a humanidade, para herdar o reino dos céus. Já no texto de Coríntios,
vemos o amor da humanidade para com Deus, para herdar o reino dos céus. Você me entende nessa noite? Amém? Então o que nos deixa claro é que Deus amou o mundo primeiro. Ele nos amou desde antes da formação do mundo. Então é simples. Todo aquele que ama primeiro, se entrega primeiro. Todo aquele que ama primeiro, se responsabiliza em se doar primeiro. Eu vejo aqui muitos casais novos. Vocês concordam comigo, sim ou não? Todo aquele que ama primeiro, se entrega primeiro. Todo aquele que ama primeiro, se responsabiliza em se doar primeiro. Deus amou o mundo em espírito e em verdade. Como o nosso pastor outra hora já disse, Ele nos amou em espírito. Em espírito é algo invisível, porque não é visível, é invisível. Já em verdade, Ele teve que se materializar, Ele teve que se fazer carne. Em verdade, Ele passou por esta terra. Em verdade, Ele foi crucificado. Em verdade, Ele levou as nossas dores. Em verdade, Ele foi o Cordeiro de Deus, aquele que venceu o pecado. Então, para que você entenda, houve-se um plano para que todo esse amor fosse compreendido pela humanidade, para que esse amor fosse entendido pela humanidade. Amém? Para que pudemos entender a linguagem dos céus, meus amados, temos que navegar nas páginas do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é pai falando do filho, e o Novo Testamento é o filho falando do pai. A Bíblia por si própria, ela tem só um personagem. A Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, há um só personagem. Cristo é o tema central da Bíblia. A palavra Bíblia vem do grego biblios, que significa livro, ou livros, ou biblioteca, porque até então não é somente um livro, e sim um conjunto de vários livros. Mas para mim, para você nessa noite, a Bíblia é o manual de fé, aonde está a nossa salvação, aonde está a redenção de Cristo Jesus para as nossas vidas. A Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, como eu disse, ela tem só um personagem, Cristo Jesus. Se juntarmos a primeira palavra de Gênesis e a última palavra do Apocalipse, forma a palavra filho, isso no hebraico, na língua original. Então tudo se resume em Cristo Jesus, tudo se resume em Jesus. Amém? Ou seja, o filho foi enviado para cumprimento de um plano, e este plano inclui a minha vida e a sua vida. O plano é a salvação, é a conquista de novos céus e nova terra. E como falar de novas terras, como falar de terra prometida, sem antes falar de Moisés e Josué? Moisés, eu acho que todos aqui conhecem um pouco a história. Moisés foi o homem a qual Deus levantou para ser libertador de Israel. O homem a qual foi levantado por Deus, um dos maiores profetas, para levar aquele povo rumo à terra prometida. Moisés caminha com aquele povo 40 anos no deserto, mas um povo de coração duro, que ouvia a palavra, via sinais, mas não sentia em seu coração. Via sinais, mas não tinha Deus em seu coração. Nessa noite você pode estar ouvindo a palavra e vendo os sinais, mas a palavra tem que penetrar no seu coração, para que assim haja transformação. Mas enfim, aquele povo que saiu do Egito, agora está no deserto, eles eram um povo de coração duro. E Deus não aceita um povo de coração duro. E aquele povo acaba perecendo no deserto. E ali então nasce uma nova geração. A geração que adora a Deus em espírito e em verdade. Uma nova geração.
Moisés, quando ele estava liderando o povo, ele acaba acontecendo algumas coisas a qual Deus fala que ele não irá entrar na terra prometida. Então Deus, ele leva Moisés para si. Então é preciso levantar outro líder para liderar aquele povo. Deus então levanta Josué. Josué agora começa a liderar aquele povo rumo à conquista da terra prometida. Quando Deus levanta Josué, Deus ele faz um pedido a Josué, para que Josué atravessasse o Rio Jordão. Para que você entenda, para conquistar a terra prometida, é preciso sair do deserto e passar pelas águas. É preciso sair do deserto e passar pelas águas. Eu acho que você não entendeu. As águas a qual eu me refiro é as águas do batismo, porque o próprio Cristo Jesus nos disse que aquele que não nasce do Espírito e não nasce das águas, esse não tem parte comigo no reino dos céus. Nessa noite, olhe para o seu irmão que está do lado direito e olhe para o seu irmão que está do lado esquerdo. Não precise falar nada, mas aqui não está um povo de nacionalidade brasileira, mas sim um povo hebreu. Só conquista a terra prometida o hebreu que saiu do deserto e passou pelas águas. Porque você é um povo que tem ouvido a palavra do Senhor. Você não é um povo que está à parte, mas sim você é um povo que está separado. Nessa noite você está agrupado no arraial, ouvindo a mensagem, vendo os sinais. Então é necessário passar pelas águas rumo à terra prometida. O povo, eles passam pelo Jordão, e é tão engraçado que se a gente formos olhar, analisar a Bíblia, certa vez tem um homem à beira do Jordão, este homem João Batista, a qual ele estava batizando pessoas para a remissão dos pecados. Em qual rio? No Rio Jordão, no mesmo rio que esse povo passou. Rio Jordão é o mesmo rio que o nosso Jesus se batizou, é o mesmo rio que Jesus passou também, simbolizando a passagem pelas águas para a conquista de uma terra prometida. Após passar as águas, você não está literalmente dentro da terra prometida, mas você está com um pé na terra prometida. Mas para pisar com os dois pés na terra prometida, você tem que ter aliança com Deus. Quando o povo de Israel, eles passam pelo Jordão, ele pisa em terras secas, e Deus ali pede para eles ter uma... Deus, agora, depois que ele passa no deserto, eles ali faz uma aliança com Deus. Aliança essa, a qual foi feita por Abraão. Deus sempre foi um Deus de aliança. Deus foi um Deus de aliança, sempre foi um Deus de aliança. Assim como fez com Noé, Deus também realiza desde o começo a aliança a qual aquele povo faz é a circuncisão. A circuncisão é o corte do prepúcio do órgão masculino. Obviamente, ali, naquela ocasião, com certeza, saía sangue. E eu entendo que sangue é algo que tem uma linguagem com Deus. Sangue é algo que fala com o Senhor. Na nossa ilimitado pensamento, podemos dizer que não, mas a Bíblia diz ao contrário. Se formos ver o primeiro assassinato descrito na Bíblia, aonde Caim mata Abel, vemos que quando Caim ele mata Abel, Deus ele questiona Caim: onde está o seu irmão? E Caim então ele é radical ao falar com o Senhor, mas Deus ele sabe de tudo, porque ele é onisciente e onipresente.
E Deus diz a Caim: a voz do sangue do teu irmão clama da terra até a mim. Clama da terra até a mim. Voltando no Egito, quando o povo, eles estavam cativos, sendo aprisionado por Faraó, Deus envia a 10ª praga para que aquele povo seja liberto. Para que aquele povo seja então liberto. A 10ª praga, Pastor James, qual que era? A 10ª praga que Deus envia era a morte de todo primogênito, de todo filho mais velho. Desde o filho mais velho de Faraó até os filhotes mais velhos dos animais. Porém, todo aquele que tivesse o sangue de cordeiro na porta, esse o anjo da morte não passaria. Era como se o anjo da morte passasse, e aquela casa que não tivesse o sangue na porta, esse o anjo da morte passava, e ali haveria morte naquela casa. E a casa que tivesse o sangue do cordeiro, era como se o anjo da morte passasse por aquela casa e parasse. E aquele sangue naquela porta dizia: aqui ninguém morre. Aqui ninguém morre. Mas Efraim, este era um sangue a qual não era permanente, não era duradouro. Este era um sangue a qual não era eterno. Sim, este é um sangue que não era eterno. Mas há 2000 anos atrás passou um Cordeiro de Deus, a qual venceu o pecado, a qual foi crucificado, levado ao madeiro e ao 3º dia ressurreto. E quando ele ressuscitou para gerar vida, e vida com abundância. E através do seu sangue somos lavados, somos purificados. O sangue de Jesus está não sobre a porta da sua casa, mas sim sobre você nessa noite. E diz: aqui ninguém morre. Aqui ninguém morre. Você pode dar um glória a Deus por isso? Como eu disse, o sangue ele tem uma linguagem com Deus. Como Deus disse a Caim que o sangue do teu irmão clama da terra até a mim, na epístola aos Hebreus diz que Jesus Cristo, o mediador de uma nova aliança, cujo teu sangue clama maior do que o sangue de Abel. Cujo teu sangue clama maior do que o de Abel. Então, para que, voltando à terra prometida, para que você entenda e compreenda, para que entrar a terra prometida, você tem que passar pelas águas e ter uma aliança com Deus, aliança de sangue. Você não vai beber sangue e nem vai jogar sangue sobre você, mas você, hebreu, que passou pelas águas, você tem que ter um relacionamento, você tem que ter um comprometimento com a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor, ela é e simboliza a aliança do sangue, a aliança do sangue da aspersão. Amém? Aleluia, glória a Deus, louvado seja seu nome, Senhor. E após todos estes ocorridos, todos estes fatos, você passou pelas águas e foi participante de uma aliança de sangue. Vocês assim estão aptos para herdar o reino dos céus. A linguagem do céu se manifesta para os filhos de Hebreu, para cumprir os mandamentos. Você nessa noite não é alguém que está lá fora. Você nessa noite poderia estar em outro lugar, poderia estar numa balada, com um copo de bebida na mão, com um cigarro, se deleitando em outros prazeres, mas não, você está sendo preparado para um plano maior. Você está sendo preparado para algo maior. Os pastores, no contexto de Números, capítulo 10, Deus pede para Moisés construir duas trombetas de prata. E quando Deus pede para Moisés construir duas trombetas de prata, o que entendemos é que uma trombeta, quando tocada, era para o agrupamento do arraial,
para que seja falado aquilo que Deus tem para falar. Nessa noite está sendo tocada uma trombeta, a trombeta do agrupamento. E a segunda trombeta, quando soada, era por partir do arraial. Haverá um dia, chegará um dia, que não será mais tocado a trombeta do agrupamento, não será mais tocado a trombeta do ajuntamento, mas sim será tocado a trombeta do partir do arraial. Eu posso ouvir um glória a Deus? Mas somente o hebreu que passou pelas águas e foi um participante do sangue de Cristo, teve relacionamento com o sangue de Cristo, teve comprometimento com a palavra do Evangelho. Eu vejo muitos jovens aqui nessa noite, e eu não sei se eu deixei muito claro a mensagem do Evangelho através do batismo e do participamento da ceia. Mas você que tem um desejo de participar da ceia, você antes tem que passar pelas águas. Eu gostaria de saber aqui nessa noite, quem não é batizado e gostaria, fala: Efraim, eu tenho um desejo de passar pelas águas. Efraim, eu tenho um desejo de participar da aliança. Você que tem esta vontade, esse desejo, levante a sua mão ou venha aqui na frente. Você que tem esse desejo de passar pelas águas, você que tem esse desejo, você que quer esse relacionamento, como eu disse, você não é apenas uma pessoa qualquer, você é um hebreu, e só conquista a terra prometida o hebreu que saiu do deserto e passou pelas águas. Isso é o que as nossas escrituras diz. Magnani vai estar louvando um louvor, e como eu disse, você que quer ter esse relacionamento com Deus mais perto, mais profundo, eu gostaria que você se levantasse, viesse aqui na frente, ou me procurasse no final do culto. Se você tem vergonha, eu não sei, como eu também já tive vergonha, eu entendo como é que é. Não é fácil levantar e se manifestar, mas o desejo arde no coração, o desejo queima no coração. Não é por força e nem por violência e nem por muito falar, mas é o Espírito Santo de Deus. Se coloque sobre os pés, pode apagar as luzes, certo? Teu sangue leva-me além a todas as Feche os seus olhos, coloque a mão no alturas, seu coração, onde medite na ouça a letra dessa palavra. tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Dos pecados, que nos
do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Branco